Olá amigos do canal Vista Pátria, seja bem-vindo a mais um vídeo da coluna Vista Negócios, que é uma parceria da Neuber Desenvolvimento Profissional com o canal Vista Pátria. Nessa coluna, pessoal, a gente faz sempre uma análise do ponto de vista do empreendedor e como que as decisões políticas tomadas em Brasília, nos estados, nos municípios, afetam a vida do empreendedor e do empreendedorismo. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar justamente sobre a importância do governo no empreendedorismo. Qual o papel do governo e se ele atrapalha ou ajuda o empreendedorismo. Bom, o governo ele tem uma incrível capacidade de influenciar, né, a vida do empreendedor, seja positiva ou seja negativamente. Algumas decisões podem afetar positivamente, outras podem afetar muito negativamente o empreendedorismo. Principalmente quando o governo ele intervém de forma artificial na atividade econômica. O que significa isso? Criando regras, criando regulamentações que vão, de certa forma, delimitar as possibilidades, né, do empreendedor andar com as suas próprias pernas. A gente viu aqui no passado, né, e a gente vê agora no presente em alguns outros países, intervenções, né, do governo que são extremamente desastrosas na economia, como por exemplo o congelamento de preços. Quem é um pouco mais antigo, né, vai se lembrar na década de 80, quando o governo Sarney ele resolveu congelar os preços dos supermercados. Isso fez, aparentemente, né, isso pode parecer, do ponto de vista do consumidor, aparentemente isso pode parecer uma medida positiva, porque afinal de contas vai evitar que o supermercado cobre mais caro por um determinado produto. Porém, isso é uma medida artificial, né, de intervenção estatal, porque ele confronta as regras de livre mercado. Vamos pensar do ponto de vista do empreendedor, como que uma decisão como essa vai afetar o empreendedorismo e, consequentemente, né, o consumidor também. Se você tem um cenário onde a matéria-prima para que você produza um produto ou um serviço, ela está aumentando, você tem um cenário inflacionário no país, e vem uma decisão, né, estatal congelando o preço que você pode vender o seu produto, se os seus custos continuam aumentando, mas você não consegue repassá-los para o consumidor, vai chegar um determinado momento que vai custar mais caro você produzir do que aquilo que você está recebendo quando você vende um produto. Nesse caso, o empreendedor ele vai ter uma motivação negativa para continuar produzindo, né? Quanto mais produzir, quanto mais ele vender, maior vai ser o seu prejuízo. Então, com o passar do tempo, ele vai acabar abandonando essa iniciativa, nessa atividade empreendedora e vai procurar outra atividade. Então veja que essa intervenção estatal, né, quando ela é artificial, quando ela confronta as regras de livre mercado, ela acaba prejudicando no final das contas o consumidor. Porque no final das contas, numa situação de preços congelados, né, uma vez que o custo de produção é superior àquele valor que o empreendedor vai receber, ele deixa de produzir, deixa de vender e vai faltar produto ali para o consumidor na prateleira. Então esse tipo de intervenção ele acaba sendo extremamente negativa, porque é uma intervenção negativa, uma intervenção artificial. Já outras situações, né, quando a gente tem mercados que sejam estratégicos para o país, que tenham um extremo potencial de geração de receita, mas que precisam de um certo incentivo no início para que a atividade econômica possa ganhar fôlego, possa ganhar corpo e depois de um determinado tempo andar com as próprias pernas, uma intervenção estatal pode ser extremamente positiva. Alguns setores da economia, né, precisam de, em algum momento, um certo apoio do Estado. Vou dar dois exemplos aqui para você. O turismo, né? Existem, aqui principalmente no Brasil, né? Se a gente pega algumas regiões com alto potencial turístico, mas com uma baixa infraestrutura turística, esse turismo nunca vai se desenvolver se não existir um aeroporto, se não existir uma estrutura hoteleira, né? E se não existir também mão de obra qualificada. Então, em um determinado momento, é importante que o governo faça uma intervenção viabilizando a infraestrutura, né, seja de aeroporto, seja ali de acesso a linhas de crédito para que empreendedores possam construir hotéis, possam qualificar pessoas, possam criar infraestrutura adequada a essa atividade econômica. E com o passar do tempo, né, conforme essa atividade começa a se desenvolver, começa a ganhar corpo, musculatura, o governo ele pode ir saindo da atividade e deixando que o livre mercado atue de uma forma independente. Um outro exemplo, né, de situações onde a intervenção estatal ela pode ser muito positiva é, por exemplo, a indústria da defesa. A indústria da defesa, sobretudo a defesa pesada, né, a defesa das Forças Armadas,
que exige ali altos investimentos, né, um grande investimento tanto de recursos financeiros como de pesquisa e desenvolvimento, e onde o principal cliente é o governo, né, o único cliente é o governo do próprio país e também outros governos no mercado de exportação, muitas vezes é fundamental que haja, né, um investimento estatal, uma política estatal para o desenvolvimento da sua indústria da defesa. Um bom exemplo disso é o que aconteceu, né, em Israel. Israel hoje é um país que tem ali uma indústria de defesa altamente sofisticada, altamente ali inovadora, e que teve ali durante muitos anos, né, e ainda tem, uma grande influência do governo, criando ali fomentos, né, criando formas de incentivar o desenvolvimento dessa indústria, porque o Estado de Israel precisava ali ter uma indústria de defesa própria, uma vez que tinha dificuldade de ter acesso a material de defesa de outros países. E o mesmo, né? E hoje essa indústria ela acaba não apenas suprindo as necessidades do governo local, mas também servindo ali como fonte de geração de divisas, né? Uma vez que são produtos que podem ser exportados e que têm alto valor agregado. E o mesmo acontece aqui no Brasil também, né? O governo ele tem alguns setores, né, da indústria da defesa onde o governo ele intervém através de investimentos que muitas vezes não vão ser financeiramente, economicamente o mais atrativo, muitas vezes pode ser até mais barato comprar um armamento próprio, um armamento de outro país, mas por ser uma indústria altamente estratégica, né, que o país ele precisa de ter sua própria indústria de defesa, muitas vezes vale a pena o governo ter uma intervenção, fazendo investimentos, muitas vezes a fundo perdido, para poder desenvolver um setor que é altamente estratégico. Então, né, é importante que seja avaliado, né, se em alguns setores a intervenção estatal ela pode ser muito positiva, enquanto que outros ela pode atrapalhar. Ao longo da história econômica, né, a gente pode observar que uma das melhores invenções da humanidade foi, de fato, o livre mercado. Porque o livre mercado ele possibilita que os empreendedores identifiquem oportunidades e transformem aquelas oportunidades em negócio. E aí, né, uma visão que muitas pessoas ainda têm, né, que é importante que o governo regulamente, evitando que o empreendedor ele explore o consumidor. Numa situação de livre mercado, essa exploração ela pode até acontecer num primeiro momento. Um mercado que seja extremamente atrativo, extremamente lucrativo, e que seja explorado por apenas uma empresa, num primeiro momento, quando essa empresa está sozinha, ela até vai ter uma motivação, né, de tirar o máximo de retorno daquele mercado. Porém, numa situação, né, de livre mercado, onde não existem barreiras de entrada, onde o governo não está proibindo que outras empresas compitam naquele mercado, você, uma vez que o mercado, né, que um determinado segmento da economia é extremamente atrativo, outras empresas, outros empreendedores, outros grupos econômicos vão ter motivação de também atuar naquele mercado, fazendo com que você amplie a concorrência e uma vez, né, que tendo uma ampla oferta de opções para o consumidor, essas empresas, o consumidor vai optar sempre pela a melhor proposta de valor, né, que é aquela opção que entrega o melhor benefício com o menor custo, fazendo então com que essas empresas que atuem nesse mercado passem a ter ali um cenário de competição e, naturalmente, o cenário de competição ele traz as margens para baixo, fazendo então com que o consumidor, no final das contas, pague o preço justo pelo produto. Ou seja, o livre mercado, a livre competição é de fato a melhor opção para o consumidor, embora, né, muitas vezes pareça que seja melhor uma intervenção do Estado criando regras, criando regulamentações. Um bom exemplo, né, uma boa análise sobre esse cenário onde o livre mercado, ele por mais predatório que ele possa parecer, no final das contas ele entrega a melhor solução para o consumidor, é o que está descrito nesse livro, o Free Economics, onde o autor ele relata ali uma série de situações da economia, né, do mercado de produtos e serviços, onde a concorrência faz com que o mercado se regule e ofereça a melhor solução de preço e valor, a melhor relação preço-valor para o consumidor. Diferente, né, de outros mercados onde existe uma forte intervenção estatal, criando regras, criando regulamentações que dificultam o acesso do empreendedorismo. Muitas vezes, né, esse excesso de regras, esse excesso de regulamentações
podem ter motivações não muito transparentes, né, por trás das regulamentações, criando barreiras de entradas. Então, para alguns grupos econômicos, alguns mercados que possuem alto valor e que muitas vezes seriam extremamente atrativos para outros agentes econômicos, né? Aqueles agentes que estão no mercado têm motivações para criar regras que dificultem o acesso a outros competidores, as famosas barreiras de entrada. Criando regras, criando regulamentações, muitas vezes através de lobbies, né, que vão criar ali regras, regulamentações, né, para atuação em determinado mercado, que acabam inviabilizando que novos players passem a atuar neste mercado, criando então barreiras de entrada, né, que permitem que aquelas empresas que já estejam atuando no mercado desfrutem de monopólios ou de oligopólios. A gente vê aqui no Brasil vários mercados que têm essas características, como o mercado bancário, o mercado de energia, enfim, alguns mercados, né, que têm altas regulamentações que acabam inviabilizando, né, que outros players atuem no mercado, fazendo então com que aquele grupo de empresas que esteja atuando naquele mercado esteja de certa forma protegido. Embora aparentemente pareça ser um mercado livre, né, é um mercado tão regulamentado, com tantas barreiras de entrada, que exige investimentos vultuosos que muitas vezes são inviáveis para uma pessoa que está fora do mercado passar a atuar naquele mercado. Então, de uma forma geral, né, quanto menos intervenção do Estado existir na economia e em setores econômicos, mais o empreendedorismo vai poder andar com as próprias pernas, né, criando soluções que transformem aquelas oportunidades em negócios que no final das contas vão ser refletidos para o consumidor na forma de produtos e serviços com a melhor proposta de valor. Quanto mais concorrência existir, mais alinhado vai estar a relação preço e valor ali na prateleira para que o consumidor consuma seus produtos e serviços. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, né, você que acompanhou esse vídeo até aqui. Se você gosta de assuntos de empreendedorismo, não deixe de acompanhar o canal da Neuber Desenvolvimento Profissional, onde a gente fala ali sobre assuntos de gestão de negócios. Clica aqui, tem um link aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e acompanhe os vídeos aqui da coluna Vista Negócio. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.